Desde criança eu faço meu bíblico. Desde criança eu canto na igreja. Desde criança eu participo de escola sabatina. Parece que a minha fé aumentou isso daqui. Eu me lembro que no momento que eu a vi, eu falei as coisas e tudo mais, e aquilo me chocou demais. Eu saí do hospital quase chorando. Eu disse: Senhor, por que eu não consigo? Senhor, me revele o tamanho da minha fé. E desde então, isso tem me incomodado. Qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho da sua fé? Analise um pouco. A mensagem de hoje ela está em João. João, no capítulo 4. João capítulo 4, no verso 48. Diz o seguinte: Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Essa história é o seguinte: Jesus vai para uma cidade chamada Caná. Quando ele vai nessa cidade chamada Caná, que foi a cidade onde ele fez o seu primeiro milagre, de transformar a água em vinho, aliás, a água em suco de uva, entendo isso claramente. Um homem, um oficial do rei, ele descobre que Jesus está indo para lá. E ele vai ao encontro de Jesus e ele disse: Senhor, desça comigo onde está o meu filho, porque ele está com muita febre. Eu quero que ele seja curado. Então Jesus diz essa frase para ele: solta. Depois ele diz: Senhor, então desça comigo antes que ele morra. Jesus diz o seguinte: não, vá, porque o seu filho já está curado. Esse homem vai, no meio do caminho, os servos dele ao encontro e diz: olha, seu filho está vivendo. Ele pergunta: que horas que ele foi curado? À 7ª hora, que é igual a nossa 1h da tarde aqui. E ele lembrou que foi o mesmo momento que Jesus disse que ele seria curado. Acontece que depois disso, a família daquele homem e ele, todos acreditaram em Jesus. Todos foram salvos. O que me chama a atenção nessa história é o contexto da época. Porque os sacerdotes da época eram sacerdotes corruptos. Quando você lê lá em Malaquias 2, só são advertências ruins para os sacerdotes. O povo levava o dinheiro para o templo e o sacerdote pegava para ele. Era pouquíssimo dinheiro. Alguns levavam dinheiro sobrando para dar para os pobres. Os sacerdotes pegavam e não dividiam. Deus estava revoltado com os sacerdotes. Eu me lembro quando eu era criança e eu tinha uns 10 anos de idade. E lá em minha cidade, que todos sabem que é Rolândia, teve o Rolândia em Chamas. Imagina como foi essa programação. Não era da nossa denominação. Juntou várias denominações, chamaram um grande pregador, uma grande cantora, e fizeram um Rolândia em Chamas. Eu tinha 10 anos e eu falei: eu vou descobrir o que é isso. Até porque eu estava meio irritado, porque naquele dia a gente não teve futebol na quadra, porque eles fizeram sermão na quadra. Eu estava um pouco chateado. Mas eu falei: então vamos ver ele. Quem sabe acaba o Rolândia em Chamas e nós jogamos no futebol. Acontece que entrei lá e tinha um pregador, ele falava muito bem. Enquanto ele falava, o pessoal tocava piano, que é uma coisa maravilhosa. Ele chamou algumas pessoas à frente e disse assim: olha, vocês acreditam no poder de Deus? Todos acreditamos? Então é o seguinte: sentem nessa cadeira. Eles sentaram naquela cadeira e ele disse: eu vou orar e vocês não vão conseguir se levantar. Ele fez uma oração e aquelas pessoas não conseguiam se levantar. E alguns começavam a chorar, ele ficava desesperado, e ele colocou o microfone na boca deles e dizia: o que está acontecendo? Eles diziam: a gente não consegue se levantar.
coisa estranha, né? Para mim aquilo lá era fogo estranho. Eu me lembro que depois, passou um pouquinho, veio 2 pessoas pelo corredor endemoniadas. E eles começaram a pular e tudo mais, e ele exorcizou. De repente, num auditório de cerca de umas 2.000 pessoas, ele disse: quem aqui, eu estou tendo uma iluminação de Deus, e eu sei que aqui tem uma pessoa que quer ir para a África. Umas 20 pessoas levantaram a mão. Aí ele estreitou: existem pessoas, uma pessoa que quer ir para a África, mas essa pessoa ela é solteira. Aí já o tanto abaixou. Até que ficou uma pessoa, um mestre. Essa pessoa foi para lá, foi entrevistada e tudo mais. Aquilo foi um show, aquilo foi uma demonstração de poder. Hoje nós temos, pelo mundo afora, demonstrações de poder. Você é fiel a Deus? Você tem que ter poder. Outro dia, um amigo meu postou para mim no Facebook, falou assim: me fala o que você acha disso. Ele não é evangélico nem nada. Às vezes eu tenho algumas discussões com ele sobre religião. E ele fala: me explica isso aqui então. Um pastor muito conhecido, se eu falar o nome dele, todo mundo conhece, de uma religião muito conhecida, ele, com 2 endemoniados, um de cada lado, e ele fazia o demônio arrastar, e fazia o demônio se levantar, e tudo que ele fazia, o demônio obedecia. Aí ele falava: tá vendo? Se vocês tiverem poder, vocês vão fazer isso que eu faço também. Por que eu quero dizer isso para vocês? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Que hoje não é diferente de antigamente. A igreja estava corrupta. Existiam vários falsos mestres. Era muito difícil de alguém acreditar em Jesus. Não era fácil alguém acreditar em outro mestre que se dizia ser o Messias. Inclusive, no momento que Jesus nasceu, Satanás fez de tudo para confundir o mundo. Existiu um Messias que ele falou que ele abriu o Mar Jordão, o Rio Jordão, aliás. E ele falou: vou abrir o Rio Jordão. Seus discípulos foram e abriu o Rio Jordão. Teve outro que falou que ia derrubar as muralhas de Jerusalém. Não aconteceu nada. Teve outro que eu sou um fã, que ele dizia que ele voava. Aí ele subiu no monte, os discípulos dele muito queridos, né? Dizendo: vai, mestre, pula, querido. Nós chamamos, mestre. E ele pulou. Você já sabe o resto da história. Esse nobre oficial era uma pessoa muito importante na história. Porque a Bíblia traduz como um oficial do rei. Mas a tradução correta é como se fosse um pequeno rei ou um príncipe. E esse homem, quando ele vai ao encontro de Jesus, ele cria muitas expectativas, porque não é fácil você deixar tudo para trás e ir ao encontro de Jesus. Eu estava pensando o que moveu esse homem a ir ao encontro de Jesus. E eu pensei numa frase. Para mim, o que fez aquele homem ir ao encontro de Jesus foi o amor que ele tinha pelo filho. E a frase é a seguinte: o amor é um sentimento que é tão forte e pode criar variados sentimentos nas pessoas. Do amor podemos passar por ódio, ter alegria e tristezas, mas acima de tudo, ele também é responsável por algo que chamamos de fé. Se tem algo que é responsável pela nossa fé, é o amor. Talvez o amor a si próprio, daqueles que não queriam morrer. Mas nesse caso era o amor que esse pai tinha por esse filho. Certo dia, no meu primeiro ano aqui em Maringá, a Ruth me ligou numa noite. E ela disse assim: pastor Ricardo, vamos comigo agora num lugar que eu preciso muito de você. Eu falei: ok. E eu entrei no carro, nós conversamos. A história é a seguinte: um casal tinha uma criancinha, que se chamava Brenda. E essa menininha, bem pequenininha, em torno dos 4 ou 5 anos de idade, estava brincando na sua casa. E a caminhonetinha do gás entrou para deixar o gás. E ela ficou brincando no pátio. E no que voltou, a caminhonete, o cara não viu que ela era pequenininha, passou por cima dela. E a menina morreu.
Eu cheguei pouco depois do que os pais tinham descoberto que a menina tinha morrido. Aquele pai, ele dizia assim: olha, podia ser eu, por que não fui eu? No outro dia do enterro, eu fiquei apavorado, porque ele batia no caixão e dizia assim: podia ser eu, podia ser eu. Eu fui visitar esse homem um mês depois, e ele estava de choque no hospital, e ele estava naquela área psiquiátrica. Eles não deixaram entrar comigo. Eu tentava conversar com ele, eu tentava convencê-lo de que não era culpa dele, mas aquele pai, ele estava frustrado. A pergunta é: o que você, pai, o que você, mãe, não faria pelo seu filho? Se seu filho estivesse morrendo, o que você não faria pelo seu filho? Imaginando isso, eu imaginei a caminhada daquele homem. Ouviu que tinha um grande mestre. Ellen White relata que ele tinha gastado todos os seus dinheiros com médicos. A esperança dele já não era tão grande. Ele começa um caminho, e é um caminho de medo, é um caminho de ansiedade, é um caminho de preocupação, e é um caminho também de esperança. Quando nós estamos sofrendo, nós passamos por tudo isso. Nós passamos por medo, ansiedade, esperança, e muitas vezes o medo nos cega. Jesus, eu acho tão linda aquela história que Jesus está no mar com seus discípulos, e de repente vem a tempestade, e Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo. Em meio àquela tempestade, Jesus estava dormindo. Dá vontade de você olhar assim, quando você lê aquilo e falar: mas por que Jesus estava dormindo? E aqueles discípulos, mesmo estando com Jesus, eles estavam com medo. É uma coisa confusa. Ao lado do mestre, com medo de morrer. O medo é uma coisa que nos invade, e ele não bate na porta. O medo, ele entra sem bater. Ele é um intruso na nossa vida. Não é pecado nós termos medo. Tem uma história em 2 Crônicas que conta o seguinte: 2 Crônicas 20, que Josafá tinha três reinos contra ele. E Josafá teve medo, mas a primeira coisa que ele fez depois de ter medo foi colocar Deus como prioridade. Ele ajuntou toda a congregação, todas as pessoas que tinha lá, e ele decretou oração e jejum. Você está com medo? Você está passando por dificuldades na sua vida? Tem horas que você não enxerga mais nada da sua vida? Confie em Deus. Tem uma frase que eu escrevi que tem a ver com fé. Tem pessoas que acham que a fé é algo assim, de você falar e o que você falar vai acontecer. Mas não é bem assim as coisas como as coisas funcionam. Muitas vezes você tem fé, você ora, você acredita, mas aquilo não acontece. Tem uma frase que diz o seguinte: a fé, ela é que é amadurecida no conhecimento e provada pela experiência, é preservada no sofrimento e alimentada pela insistência. A outra frase diz o seguinte: ter fé, Santo Agostinho diz isso, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Você vai e você assina, você diz: eu estou concordando com o que o Senhor quiser na minha vida. Ponto final. E Deus vai e preenche a página da sua vida. Teve um homem que eu ouvi da história dele e eu gostei demais. Esse homem se chamava Carlos Finney. Carlos Finney foi um dos reformadores que nós conhecemos. E esse homem, a história dele é fantástica. Esse homem, ele se formou em Direito, e certo dia, ele lendo aqui os livros de Direito, ele pensou assim: por que nos livros que eu estou lendo aqui tem tantas mensagens da Bíblia? E ele foi na Bíblia e começou a estudar a Bíblia. Só que
ele tinha vergonha de mostrar para os seus amigos que ele acreditava que ele estava lendo a Bíblia. Então acontecia o seguinte: ele ficava no seu escritório, lendo a Bíblia, e quando alguém chegava, a primeira coisa que ele fazia era colocar um livro sobre a Bíblia. E ele escondia. A pessoa saía e ele começava a ler a Bíblia de novo. O que chamou a atenção dele quando ele foi a primeira vez na igreja foi que as pessoas faziam um pedido e na outra semana eles voltavam e os seus pedidos não eram atendidos. E ele falou assim: eu tenho que descobrir por que esses pedidos não são atendidos. E então ele ficava estudando a Bíblia e lendo a Bíblia. Certo dia, ele estava andando pela rua e uma voz, a voz do Espírito Santo falando a ele o seguinte: enquanto você tiver vergonha de mim, você não vai me conhecer intimamente. E ele se assustou com aquilo. Perto de onde ele estava, tinha uma mata. E ele fez o seguinte: eu vou orar a Deus, mas eu vou orar nessa mata, porque ninguém vai me ver, não vai acontecer nada. Ele foi para essa mata e começou a orar. Na hora que ele se ajoelhava, ele escutava passos, alguém chegando. Aí ele se levantava. Ele se ajoelhava e escutava passos. Pela terceira vez ele ajoelhou e ele escutou uma voz que dizia assim: enquanto você tiver vergonha de mim, você não vai me conhecer intimamente. Aquele homem, naquele momento, ele entregou a sua vida a Deus. Ele disse: Senhor, eu sou todo teu, eu quero te conhecer. Os amigos dele acharam que ele estava louco, porque ele ficou durante 8 dias rindo, feliz, porque ele dizia: encontrei o meu Salvador, encontrei o meu Salvador. Era uma alegria completa. Passou-se o tempo, ele tinha feito a promessa que se ele conhecesse a Deus, ele seria um pregador. Ele começou a pregar, pregar. No ano de 1958 até 1959, 150 mil pessoas se batizaram com uma pregação direta daquele homem. Direta. Eles escutaram ele pregando e eles se converteram. Perguntaram para ele: qual é o segredo do seu poder? Ele disse assim: o meu segredo é o seguinte: quando eu vou estudar a Bíblia, a primeira coisa que eu faço ao orar é dizer assim: Senhor, tira do meu coração qualquer tipo de vontade. Eu quero as tuas vontades no meu coração e não as minhas. Eu vou ler a Bíblia e eu quero saber o que o Senhor deseja para a minha vida. Ele fazia essa oração. Ele dizia que depois que ele terminava, ele se sentia em paz. Ele dizia: agora o que a Bíblia disser é a vontade de Deus na minha vida. Ele estudava aqueles versos e ele via o que Deus queria para a vida dele. Ele seguia no rumo que Deus tinha encaminhado. E Deus ia arrumando as providências, iam acontecendo as coisas naquele rumo que ele tinha visto. Aí ele tinha plena certeza que Deus queria aquilo para a vida dele. Aí então ele dizia assim: aí então eu sigo em frente sem medo de nada, porque eu sei que Deus está comigo. E ele realizava os seus sonhos através da comunhão com Deus. O problema é que quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos falar com Deus, nós dizemos: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Mas não é bem assim que Deus tem planejado para você. Os planos de Deus, os sonhos de Deus são muito melhores do que você sonha para você. Acontece que esse homem ele continuou pregando. E fizeram uma pesquisa sobre a vida dele depois. A cada 100 pessoas que se convertiam com a pregação dele, 85 pessoas continuavam na igreja. Fizeram uma pesquisa com outros pregadores famosos de influência da época. E a cada 100 pessoas que esses outros pregadores convertiam, 25 pessoas permaneciam na igreja. Perguntaram para ele: qual o segredo do seu poder? Ele disse: é a oração. A oração me traz a fé. Acontece que aquele homem, ele saiu de Cafarnaum, 30 quilômetros de Caná, aonde Jesus estava.
foi a pé. Imagino que a mulher dele deve ter pensado ou falado para ele. Deixou seu filho ali a ponto de morrer. Talvez ele podia sair e nunca mais encontrar com aquele seu filho vivo. E quando ele vai, ele tinha escutado de um mestre que era muito famoso. A popularidade de Jesus era muito grande naquela época. E então, quando ele vai, ele encontra a multidão. E quando a multidão se abre e ele atravessa a multidão, quem ele encontra? Ellen White descreve muito claramente isso. Diz que ele encontra um homem comum, um homem de uma aparência simples, um homem com umas vestimentas meio um pouco empoeiradas. E naquele momento, foi o momento que a fé dele nasceu. Ele não podia enxergar que Jesus Cristo, ele tinha uma roupa velha, mas o que Jesus Cristo veio trazer foi uma aliança nova. Jesus Cristo, ele podia sim ter a roupa um pouco empoeirada por fora, mas por dentro ele era puro como ninguém, porque Jesus Cristo era o Cordeiro puro e santo. Jesus Cristo era um carpinteiro. Jesus Cristo se vestia como um carpinteiro, mas aquele homem se esqueceu que Jesus Cristo era o mestre dos mestres. Quando Jesus olha para ele, Jesus que conhece o coração de todos nós, Jesus dá essa resposta para ele, que parece que não tem nada a ver com que ele perdeu a fé. Quando ele viu Jesus, ele pensou: é esse homem que eu vou ter que levar, é a minha última esperança. E ele pensou o seguinte: se ele curar, o meu filho realmente é Deus, ele realmente é um grande mestre, ele é quem ele diz que é, o Messias. E Jesus leu isso no pensamento dele, e Jesus disse o seguinte: com certeza, se você não vir sinais e milagres, você não crerá. Jesus, meus irmãos, Jesus tem as respostas mais diferentes que você pode ver. Já reparou para ter as respostas de Jesus na Bíblia? Muitas parecem até que não tem a ver nem com o contexto. Você tem que estudar a fundo a resposta de Jesus para depois você entender o que ele está querendo dizer. Algo que me chamou a atenção foi que Jesus, ele viu algo que aquele homem não viu. Porque o ser humano, ele olha para as pessoas e ele faz o seu julgamento. Muitas vezes, algumas pessoas, teve um tempo que eu gravei para uma rede de televisão aqui, uns programas que eu pregava. E meu número ficou lá embaixo. E às vezes, eles só colocavam assim, no rádio, no novo tempo, só a voz. Aí algumas pessoas ligavam para mim e falavam: você que é o pastor Ricardo? Eu dizia: sim, sou eu que sou o pastor Ricardo. Olha, eu estou com muito problema e tudo mais. Você pode fazer uma visita para mim? Eu falava: posso, você. Aí quando eu chegava na casa das pessoas, eu sempre ia de terno, às vezes sem terno, mas sem camisa, calça social e tudo mais. Aí eu batia a palma na casa das pessoas e falava: pois não, eu sou o pastor Ricardo. Aí, peraí, você é o pastor Ricardo? É. Eu imaginava um cara barbudo, um cara mais velho. A senhora está falando de Moisés, né? Está falando de Noé, né? Algo assim. Todo mundo olha para você, eles olham e já fazem o seu julgamento. Infelizmente o homem é assim. Só que Jesus não é assim. Porque aquele homem, ele demonstrou que ele não tinha fé. Jesus leu o pensamento dele e ele viu que aquele homem não tinha fé. Mas Jesus, ele vai muito mais a fundo. Ele não vê o que você é, mas Jesus vê o que você pode ser. Ele olhou para aquele homem e ele deu a resposta certa, a resposta exata. Ele disse assim: se você não vir milagres e prodígios, você não está em campo. Aquela resposta foi como se fosse uma luz na mente dele. Foi como se dissesse assim: olha, eu tenho que acreditar em Jesus agora, porque se eu não acreditar no meu filho, vai morrer.
naquele momento, foi o momento que Jesus colocou no coração dele o dom da fé, que é algo que muitas vezes nós não entendemos. Eu fiquei pensando outro dia, o que realmente é fé? Para eu ficar mais assustado, ali no texto de Ellen White diz assim: fé não é sentimento. Sabe por que não é sentimento? Porque os nossos sentimentos nos confundem. Se fé fosse sentimento, tanta gente aí iria dizer que a sua religião era a verdadeira, porque eles têm fé. A fé não é sentimento. Fé é algo muito mais profundo do que sentimento. Fé é você pedir as coisas para Deus, e mesmo você sabendo que Ele não está te atendendo, você consegue prosseguir confiantemente, porque você sabe que o plano dele para a sua vida é muito melhor. Não é fácil nós termos fé quando as coisas acontecem conosco. Eu me lembro quando eu fui para casa, e eu estava em casa numa dessas segundas, e quando eu cheguei em casa, a minha mãe sempre está doente, né, irmãos? A minha mãe tadinha, com dor na coluna, e ela tinha que tomar remédio. E eu fiquei lembrando, eu falei assim: eu também sempre está mal. Mas quando eu chego lá, ela fala: por que eu faço isso? Eu falo: não, mãe, não faz isso. Mãe, para, não faz nada. Ela deita e toma um remedinho dela. Mas ela fala assim: olha, filho, tenho certeza que Deus vai cuidar. Fé. Tem um verso que eu acho tão lindo na Bíblia, que ele diz o seguinte: não atentando nós das coisas que se veem, mas das coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós devemos confiar em Deus. Deus é invisível, nós não vemos Deus. Mas confiar nas coisas invisíveis quer dizer que nós vamos acreditar nas coisas que são eternas. Teve um dia que eu vi uma manifestação de fé que eu fiquei admirado. Numa das quartas aqui na igreja, teve um batismo de um homem chamado Senhor Antônio. E esse homem tinha câncer no cérebro, e já tinha tomado o cérebro. Eu me lembro que eu cheguei na igreja, algumas visitas, o pastor Newton, como sempre, falou: pastor Ricardo, canta um hino. Eu estava muito preparado. Eu falei: não, tudo bem. Ele falou: ele gosta de tal hino. E eu toquei e cantei. Eu me lembro que o homem não conseguia andar. Levaram aquele homem no tanque batismal. Ele não conseguia andar. Colocaram ele no colo e fizeram o batismo daquele homem. Quando acabou o batismo daquele homem, ele começou a chorar desesperadamente. E nós aqui na igreja, quem estava aqui viu e ficou emocionado. Ele não parava de chorar. Ele dizia assim: agora eu estou salvo, agora eu faço parte da igreja do Senhor. Eu fui visitar ele algumas vezes depois, e a memória dele foi ficando fraca. Todas as vezes que eu ia, a mulher dele dizia assim: amor, esse daqui é o pastor. Ah, você é o pastor? Sempre a mesma conversa. Ah, você é o pastor? Ele não se lembrava mais de nada. Aí ele dizia assim: pastor, eu estou salvo? Eu dizia assim: o senhor está salvo. Ele falava: amém, pastor, amém, pastor. Certo dia ele machucou o coração. Ele disse assim: pastor, eu vou ser curado disso daqui. E eu tenho muitas formas de ajudar a igreja. Nós vamos pregar em toda essa Maringá. Todo mundo aqui de Maringá vai se converter. Eu queria ter essa fé, irmãos. Eu me pergunto: por que eu não tenho essa fé? É triste, porque a Bíblia fala muito de fé. A Bíblia fala assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Essa é a maneira que você pode obter fé. Muitas pessoas dizem: mas por que eu não tenho fé? Por que eu não acredito? A Bíblia
Bíblia diz exatamente como nós podemos ter fé. Outro dia, aliás, em 1892, foi uma experiência muito interessante. Um homem estava no trem, ele sentou no trem e tinha um senhor de 70 anos no trem. E eles andando no trem, de repente, aquele senhor de 70 anos, ele tira um livro preto e começa a ler o livro. E ele olha e diz: meu senhor, esse jovem, esse livro que você está lendo é a Bíblia? Ele diz: é sim. E o senhor pergunta para ele: e esse livro que você está lendo? Ele diz: esse livro aqui é um livro de ciências. Mas eu acho que o senhor não vai entender, porque esse negócio de Bíblia é só para pessoa que não tem cultura, e para pessoa que não sabe nada. Como que pode, depois da Revolução da França, as pessoas não acreditam mais na Bíblia? Ela foi desmascarada. Só uma pessoa que não é culta pode acreditar na Bíblia. Ele ofendeu aquele homem, aí eles continuaram conversando um pouco. E no final, o rapaz disse o seguinte: olha, se o senhor quiser se livrar da Bíblia, venha falar comigo. Aliás, eu acho que eu vou mandar cartas para o senhor de artigos contra a Bíblia e tudo mais, artigos científicos, porque o senhor é uma pessoa simples e eu não quero que o senhor morra aí acreditando nesse livro preto. Aí o senhor disse o seguinte: olha, eu vou dar o meu cartão para você e você me manda o meu endereço. Quando ele entregou o cartão, aquele rapaz ele quase caiu de costas. Estava escrito o seguinte no cartão: Doutor Luiz Pastor, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. No momento que ele leu aquilo lá, ele ficou abismado, ficou assustado. Certa vez o presidente chinês foi para inaugurar uma faculdade. E numa entrevista que fizeram para ele, perguntaram: e o que o senhor acha agora desses missionários vindo sempre agora para a China? Porque não tem mais nenhuma utilidade aqui esses missionários. Porque antes eles vinham, pelo menos educavam a gente, mas agora a gente se educa e tudo mais, não precisa mais deles. O presidente chinês disse o seguinte: os missionários vão continuar vindo, porque os cientistas, eles têm os problemas, eles descobrem os problemas, mas quase nunca eles resolvem os problemas. Já os missionários, eles fazem milagres que nunca a ciência poderá fazer ou sequer explicar. Meus irmãos, se você quer ter fé, você tem que ter a fé pelo ouvir, pelo ler a palavra de Deus. A fé, como Jesus Cristo mesmo disse, ela remove montanhas. A fé, como a Bíblia diz, ela não é sozinha, ela é ligada com as obras. Segundo diz o livro de Tiago, a fé, ela está junto com a lei, assim como diz o livro de Romanos. Quando se fala de fé, todos nós lembramos de Abraão. E a Bíblia fala em Hebreus 11:8 que Abraão obedeceu o que Deus tinha mandado. Mas o que mais me chama a atenção é o que a fé faz no nosso coração. Porque Jesus disse: olha, volte para sua casa, o seu filho já foi curado. Aquele homem voltou, e segundo o que Ellen White disse, foi o seguinte: no momento que Jesus disse que está curado, aquele homem ficou alegre, e ele nunca teve uma paz igual àquela na vida dele, porque ele acreditou em Deus, ele teve fé naquele momento. No meio do caminho, imagina ele andando feliz, porque ele tinha fé, plena confiança que Deus tinha curado o seu filho. Ele se encontra com os seus amigos e ele diz: olha, seu filho foi curado, tal hora. E a Bíblia termina dizendo: olha, aquela família toda entregou a sua vida a Deus. Há 2 anos eu comecei a fazer um pequeno grupo. Eu me lembro que no primeiro dia do pequeno grupo, nós fizemos um plano de ler o livro do ano. E no livro do ano dizia o seguinte: que o mundo estava acabando, que nós devíamos nos alertar com os sinais da vinda de Jesus. E naquele grupo
tinha pessoas que estavam com tatuagem, tinha algumas pessoas que foram por causa do amigo, outros foram para escutar a voz de Deus. Mas o ser humano, quando ele vê as coisas, ele é muito pequeno. E quando eu olhei para aquele pequeno grupo, eu disse: Senhor, será que algum dia nós teremos frutos desse pequeno grupo? Eu me lembro que quem me chamou para fazer parte desse pequeno grupo foi a Miriam Vels. Eu fiz 1 ano no pequeno grupo. Quando nós voltamos no 2º ano do grupo, os pedidos do pequeno grupo eram diferentes. Os costumes eram diferentes. Eu me lembro que quando eu voltei no 2º ano do pequeno grupo, era um grupo praticamente santo. E aquilo eu parava e falava: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A Aline e a Carol, elas estão aqui. Elas são uma prova disso. Deixaram de fumar. Amém, igreja? Amém. Outro dia, elas falaram assim: pastor, nossos amigos se reuniram em casa. E eles estavam bebendo e tudo mais, fumando perto da gente. Elas falaram assim: nós não sentimos nenhuma falta. Nós achamos a coisa mais boba. Olha o que a fé Deus faz. A fé transforma o coração dessas pessoas. Talvez o momento mais feliz da minha vida foi quando elas disseram assim: pastor, nós queríamos nos batizar. O pastor, não existe nada mais lindo, nada mais belo do que uma pessoa entregar a vida a Deus. Vamos para Lucas 15. Lucas 15, verso 7. Diz o seguinte: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. O maior milagre de Jesus naquele dia, meus irmãos, não foi curar à distância aquele menino que estava com febre. O maior milagre daquele menino, de Deus, de Jesus, foi salvar aquela família. Meus irmãos, Deus tem muitas promessas para nós. Nós podemos confiar na graça, na aliança, que Deus vai nos dar um coração novo, vai perdoar os nossos pecados, que nunca vai faltar pão na nossa casa, vida eterna. Mas a maior promessa que Jesus tem para cada um de nós é que Ele quer e faz de tudo para nos salvar. Um dia eu estava em casa e eu me lembro que eu fiz uma oração no Totá dizendo o seguinte: um pôr do sol. Eu estava sozinho, eu falei: hoje eu não vou visitar ninguém. Nesse pôr do sol eu fiz uma oração e disse: Senhor, por que muitas vezes eu não escuto a Tua voz? Porque muitas vezes parece que eu estou falando sozinho. Eu me lembro que eu comecei a orar e aquilo Deus começou a falar comigo. Porque quando você fala com Deus, Deus fala com você. Eu me lembro que a minha sala, da minha casa, se encheu da presença de Deus. Eu lembro que Deus começou a falar comigo e Ele dizia assim: Ricardo, está escutando lá embaixo, lá do prédio? Está vendo essas crianças brincando lá embaixo? Essas crianças sou eu falando para você. As mães estavam vindo. Ele disse assim: Ricardo, muitas vezes você está tão ocupado com as coisas que você não me escuta. Eu falo com você, mas você não me escuta. Deus tocando no meu coração, eu tive uma imagem. Não é uma visão, irmãos. É uma imagem que Deus colocou no meu coração. E era Jesus Cristo batendo na porta de casa. E eu abri a porta, Jesus,
Cumprimentei, abracei Jesus. Quando ele entrou na minha casa, à direita, estava a cozinha. Eu sou homem, eu não limpo muito bem a casa. Eu lembro que, com o estado de Jesus, a cozinha ficou toda limpa. Eu lembro que ele entrou na sala, tudo no seu lugar, menos a televisão de glória de Deus, tudo certinho, tudo arrumado. Foi para o meu quarto, e no final de tudo que Deus colocou no meu coração: eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, o que Deus mais quer não é curar a sua doença, não é curar as suas tristezas, sua insegurança. O que Deus mais quer é curar o seu câncer. Quero chamar aqui os irmãos que cantam comigo. Nós vamos cantar a última música. O meu apelo é o seguinte: quero fazer um apelo. Meu apelo é para você que está cansado de buscar os seus próprios interesses, simplesmente os seus próprios interesses em Deus. Você que não encontra tanto a cura física quanto a cura espiritual. Você que quer ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, que quer que a sua fé remova as montanhas. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos cantar uma música que diz assim: se a mão de Deus tocar em mim, teria força para vencer, terei coragem, e é isso que Deus quer te dar. Ele quer te dar fé, mas acima de tudo, o que Ele quer é te salvar. Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, para que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero
dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem. Meus temores, destino e seus horrores, onde reina o mal, põe um escudo, constrói um muro. Volta, pois o que importa é viver pra ti, sim, nessa hora, o que importa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a sua igreja. Nós ainda somos uma igreja militante, mas nós queremos passar a ser uma igreja triunfante. Aumente a nossa fé. Às vezes o medo corrompe a nossa fé, nos invade o nosso coração, e tudo fica nublado, tudo fica difícil. Mas, meu Deus, por favor, toque no nosso coração, que nós sejamos transformados, que nós não busquemos só as coisas externas, mas que nós busquemos as coisas espirituais. Meu Deus, que nós não precisemos de ver milagres para acreditarmos em Ti, mas que nós criamos para que esses milagres aconteçam. Dê fé à sua igreja e, acima de tudo, transforma a nossa vida, que esse é o seu maior desejo. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Só tenho um recado.